E aí, pessoal, boa noite. Estamos começando aqui a transmissão, tentando chegar no horário certinho. Aqui em casa nem todos os horários ainda deu 8 horas, mas a maioria já. Então vamos dar um tempinho aqui para o pessoal entrar. E aí eu já convido a Carol. Vocês estão vendo aqui que São Paulo está super frio, eu de blusa. Vocês aí, eu sei que tem muito pessoal com calor aí pelo Brasil afora. Tô vendo o pessoal entrando, o Guga, a Carol, a Dogueira. Tudo bem aí, pessoal? Já tem bastante gente. Acho que vamos dar só mais um tempinho e aí eu já chamo a Carol e a gente começa. Antes de começar, eu queria falar para vocês que essa live a gente vai gravar ela e depois ela vai ficar disponível no nosso IGTV, talvez a Carol também disponibilize no dela. Então, depois que a gente encerrar, se você perdeu ou se conhece alguém que não conseguiu ver e seria legal ele assistir, pode encaminhar para ele, tá? A gente vai deixar disponível. Deixa eu chamar a Carol aqui. Vamos lá. Ó, tá o Júlio, a Nath, o pessoal todo tá em peso. É legal que assim fica mais rica a discussão. Oi, Carol, tudo bem? Oiê, tudo bom? Tudo jóia. Tá me ouvindo bem? É, tô te ouvindo bem. Você também me ouve bem? Eu nem fiz o teste do som. Dá pra Tá ouvir, ótimo, né? tá Ah, sim. legal. Acho que primeiro eu queria te agradecer por participar dessa ideia nossa, por comprar a ideia. Na verdade, a gente ainda não apresentou ela de uma forma geral para todo mundo. Lá na Vila Dogo a gente tem essa ideia de trazer pessoas de fora do mercado que têm uma boa referência para discutir temas do dia a dia e que possa ajudar os tutores nessa jornada aí, nessa caminhada com os logos. Então a Carol está estreando nesse projeto com a gente. Então é um prazer muito grande. Obrigado pela disponibilidade, Carol, e acho que vai ser bem bacana com tudo que ela pode contribuir com a gente. Eu que agradeço, Paulo. Imagina. Vê se eu mudo o celular de posição aqui, porque parece que meu rosto tá cortado, a Mariana falou. É, acho que a testa tá para fora. O Só celular tá em subiu um pé, pouquinho. eu não sei o que tá acontecendo, porque eu tô me vendo inteira. Não, mas dá para ver. O seu tá Aí, ó, acho que deitado? agora melhorou. Agora ficou bom. O seu tá deitado ou tá em pé? Tá em pé, não Tá de tá? pé. É, tá de pé. Então, coisa boa. Não entendi. Mas vamos lá. Carol, eu acho que assim, quando a gente anunciou que ia ter a live, que a gente ia fazer esse bate-papo, teve um momento ontem que a gente pediu para você se apresentar, mas eu acho que agora seria legal você se apresentar com um pouquinho mais de tempo para mostrar, dizer sobre a sua formação, seu histórico com os cães, como você começou até onde você veio parar, né? Tá joia. Olha bem que eu gosto de falar, hein, Paulo? Eu vou ficar Não, uma hora fica aqui. à vontade. Você fala a hora que é pra eu parar, então você tem que me ajudar. Não, Porque fica só de falar tranquila. e o povo não veio para me ouvir, né? Veio para ouvir as coisas, as dicas que eu tenho para dar, mas vou tentar falar rapidinho. Vamos lá. Bom, a minha primeira formação é psicologia, né? Eu sou psicóloga e assim que eu saí da faculdade, eu já comecei a trabalhar com educação de humanos. Uhum. Então, eu me formei, em seguida já estava coordenando uma ONG com 95 adolescentes e tendo que treinar 6 educadores numa realidade super complicada, perto de vocês aí, mas mais para frente, na zona oeste de São Paulo. Uhum. E isso me deu muita experiência, né, para lidar com Imagino. humanos. E acabei ficando 10 anos nessa área de educação. Saí dessa instituição depois de 3 anos e meio, fiquei no Instituto Ayrton Senna fazendo um trabalho também de formação de educadores, professores. Que legal. E toda essa bagagem me trouxe muita, eu acho muito traquejo para lidar com essa parte dos humanos dentro da educação de cães. Eu falo Uhum. que nada do que a gente faz, a gente joga fora, a gente sempre Sim, agrega, vai somando, né? com E certeza. até que eu decidi comprar uma dálmata, eu morava em São Paulo, decidi comprar uma dálmata num apartamento, Essa achei história é que era demais. sábia, e ela era surda, descobri que ela era surda. E isso mudou completamente a minha vida, assim. Contratei na época o que se dizia melhor empresa, na época de consultoria comportamental. Eles me ensinaram a usar borrifador, tranquinho no pescocinho com guiazinha unificada, né? Eu falo assim Uhum. diminutivo, porque eles falavam assim para diminuir o tamanho Bonitinho, né? da Pra coisa, passar um né? pano. Bem bonitinho.
E aí eu achava que era assim, e infelizmente cometi muitos erros com ela e fui aprendendo junto com ela que podia ser de um outro jeito. Eu me encantei tanto pelo comportamento que eu resolvi realmente mudar para essa área, né? E nessa área eu tô há 10 anos, como eu falei, estamos comemorando 10 anos com um monte de ação especial e essa é uma delas, agradeço Que muitíssimo. legal. Imagina. E desde então eu Parabéns. estou trabalhando nessa área de treinamento de cães. E há alguns anos, desde que eu fiz a pós-graduação pela Unifiob, que eu fiz parte da primeira turma, que é uma coisa que eu sempre quis fazer essa Uhum. pós em comportamento animal. Quando saiu, eu já fui procurar, foi 1 ano e meio de estudo, uma coisa muito legal. E desde então eu venho trabalhando com essa parte de consultoria online também, que é uma coisa muito nova, né? As pessoas têm um certo preconceito. Mas outro dia até ouvi a Jean Donaldson falando disso, ontem, na verdade. Alguém perguntou o que ela acha de atendimentos online. Ela falou: eu sou totalmente a favor. A Jean Donaldson, para quem não conhece, é autora do Choque de Culturas, que é um marco na vida de qualquer adestrador, né? Uhum. Com certeza. Quem adestra e não lê esse livro precisa parar agora e fazer isso. E, Verdade. e ela falou que é muito importante esse trabalho porque você chega em lares, em lugares que você jamais alcançaria, né? Então, Uhum. realmente é muito legal. Eu tenho clientes no Brasil todo. Vou começar uma cliente na Alemanha, tenho cliente no Chile, tenho cliente, inclusive, estou atendendo em outras línguas também. E tá virando tendência, né, Carol? Acho que não só para o comportamento, eu acho, mas para todo o conteúdo que a gente tem de todas as áreas, tem sido cada vez maior a tendência da gente atender pela internet. Sem dúvida. Eu até ouvi falar de terapia online, está funcionando. Tem gente fazendo terapia, que na minha concepção de terapia era algo, para mim, sou Uhum. psicóloga, era algo meio inconcebível. Mas tem rolado e está dando resultado, quer dizer, Muito enfim, legal. a gente tem que rever esses conceitos aí, né? E agora essa frente nova, que eu até compartilhei com você também, que é esse trabalho que eu tenho feito há 2 anos, de formar também equipes de daycare, tem sido muito legal. Meu sonho Inclusive, era... ela vai ter um trabalho com a gente agora, nesse final de semana, junto com o pessoal lá do Quintal da Maia. Tô Vamos juntar super... as equipes de esse encontro. daycare. É, acho que vai ser muito legal, vamos ficar dois Com dias em certeza. imersão aí. E esse trabalho tem sido muito legal, além dessa formação de adestradores também, que eu tenho feito online, né? O de daycare eu faço presencial, mas o de adestradores eu faço online, tem sido muito legal também. E o trabalho central, que é o trabalho com cães surdos, né? Que foi o que me trouxe para essa área. Então, É tenho atendido legal. os cães surdos aí ao longo do Brasil. E vou começar um agora na Alemanha. Um É cãozinho mesmo? surdo Que na legal. Boa Alemanha. sorte. Mas legal, hoje a gente veio aqui para falar sobre manejo de cães em casa. Eu acho que é legal até você, como formação psicóloga, aí também tem um pezinho na biologia. Então você tem aí duas significados de manejo diferentes, né? Sim, sim. Como que você considera, o que você considera manejo? Como que você definiria para o pessoal de casa? Para mim, eu sempre falo, desde que eu comecei esse trabalho mais avançado, comportamental, que é a diferença entre adestramento e consultoria comportamental, que tem gente que acha que é a mesma coisa, mas é um pouquinho diferente. O trabalho de consultoria comportamental realmente ele vai nessa linha do que a gente chama do tripé, né? Uhum, Então a gente trabalha mesmo nessa linha de manejo, modificação comportamental e também apoiando o trabalho de veterinários quando necessário nessa parte farmacológica, que seria o terceiro tripé aí, né? uhum. Então, a gente trabalha com problemas comportamentais graves, como ansiedade de separação, fobias, compulsões e tal. É muito difícil você resolver problemas dessa ordem somente com manejo ambiental. No Verdade. entanto, o manejo ele é um pé fundamental para qualquer trabalho que você vai fazer com cães, seja cães em grupo, como você sabe melhor que eu ainda, Que é o que a gente faz bastante. exato, como cães em casa. Então, o manejo, a gente fala que é a forma menos invasiva de você conseguir um resultado com o cão. Então, sempre, 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 isso é regra. Qualquer trabalho que eu vá começar com qualquer tutor, qualquer adestrador, qualquer equipe, a primeira via que a gente trabalha é manejo. Por quê? Porque o manejo a gente mexe no que a gente chama de antecedente, né? Ou seja, a Uhum, gente não vai mexer no comportamento em si do cão. A gente vai mexer no contexto, a gente vai mexer no ambiente, a gente vai melhorar a comunicação daquele tutor com aquele cão. Ou seja, a gente vai mexer em tudo que influencia a possibilidade de um comportamento acontecer ou não. E não necessariamente ensinar comportamentos. Então, uhum. tem muitos casos, Paulo, que a pessoa fala: nossa, meu cachorro tem um problema não sei o quê, tá cavando, tá não sei o quê. Você
transforma a rotina do cachorro, você melhora aquilo. Ou seja, não era um problema comportamental. Era Uhum. somente uma questão que o cachorro estava tentando ser cachorro e não tinha espaço para ser cachorro. É, a gente vivencia isso bastante também. Às vezes são cachorros que chegam até a gente que apresentam vários problemas e na rotina, no dia a dia, só tendo contato com o grupo, novas atividades, eles já se transformam sem precisar nenhuma modificação comportamental. Mas não é regra, é importante entender bem o cachorro, né? Sim, sim. É o que eu falo. Quando o manejo não basta, é porque provavelmente precisa de uma intervenção profissional, porque esse cachorro deve estar desenvolvendo um problema comportamental que vai precisar de uma intervenção Uhum, do tripé todo. Às vezes só da dupla aí, né? Modificação comportamental e manejo. Mas às uhum, vezes tem casos que a gente até precisa de um auxílio farmacológico aí de um veterinário é comportamentalista, né? verdade. Legal. E assim, quando a gente fala de manejo em casa, que ações assim a gente pode considerar um manejo? Só para o pessoal entender. Bom, a primeira ação que eu sempre falo é estabelecer uma comunicação eficaz. Muita gente não percebe que isso é parte do manejo, né? Mas eu simplesmente ficar gritando com o meu cão, falando não para tudo que ele faz, repetindo 10 vezes a mesma coisa, senta, 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 fica, 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 vem aqui, deixa, não. Isso faz parte de um ambiente caótico, de um Uhum. ambiente inconsistente, de um De ambiente incoerente. difícil entendimento, né? Exato. Então, dificulta o entendimento do cão, gera insegurança, gera inconsistência na comunicação. Então, a primeira coisa que eu sempre trabalho de manejo em casa é o que eu chamo de comunicação eficaz, ou seja, ajustar o que o cão entende do que você quer dizer. O segundo ponto que é essencial é rotina, né? Que para vocês também é tudo, né? Se a Também. gente pegar no âmbito do grupo, é a mesma ideia, só que vai ampliar isso. Então, Exatamente. rotina é algo que a pessoa vem, nossa, eu tô com um problema com o meu cachorro que ele tá fazendo xixi no lugar errado. Rotina. Ah, meu cachorro tá no seu. Rotina. Ah, meu cachorro. Rotina. Então, não tem como não mexer em rotina, né? Uhum. Então, por mais que a rotina seja boa, a gente sempre tem um ajuste ou outro em termos de enriquecimento ambiental. E como eu falo, enriquecimento não é só tirar a comida do pote, é Sim. muito mais do que isso, né? Mas é no sentido amplo do enriquecimento ambiental em que a gente possa realmente fazer com que o cão tenha suas necessidades básicas atingidas. Então, acho que o manejo em casa são essas duas vias principais em que a gente consegue mexer em todo o contexto para daí ver se a gente tem um cão mais equilibrado. Se mesmo assim não tiver, aí a gente vai ter que ir para uma outra via. Legal. Bacana. Muito legal. Eu acho que com essa introduçãozinha já dá para a gente seguir com as perguntas que a gente recebeu no início. Aí a Carol vai respondendo aqui para a gente. E o tempinho que sobrar no final, a gente vê as perguntas aí do pessoal que está online e já responde mais algumas. Tá bom? Então, ó, vamos começar com a pergunta da Rebeca, que foi a primeira que mandou uma pergunta para a gente. Ela quer saber, pensar no manejo do cão ideal quando vai deixar ela sozinha. O que você recomenda quando o cachorro vai ficar sozinho? Beleza. Bom, Rebeca, vamos partir do princípio que o seu cachorro não tem ansiedade de separação, né? Porque se a gente partir do princípio que ele já tem um problema de ficar sozinho, aí a primeira dica que eu dou é, ele não pode ficar sozinho. Aí a Uhum, gente já tem uma questão aí para ser trabalhada, ou seja, até que a gente resolva esse problema, ele não pode ficar sozinho, tá? Então, vou partir do uhum, princípio que ele não tem. Ou seja, ele fica bem sozinho, mas vamos melhorar essa rotina para que ele fique melhor ainda, beleza? uhum, Então, a gente pode trabalhar numa linha basicamente de quê? Enriquecimento mental, ou seja, quando a gente fala em enriquecimento mental, é basicamente o quê? Trazer problemas para que esse cão trabalhe em sua cognição e resolva esses problemas. Como que a gente trabalha enriquecimento mental? Com o cão sozinho, a gente pode simplesmente deixar brinquedos cognitivos, Kong, pet ball, tem uma série de coisas legais, com coisas em que ele precise pensar o que fazer para tirar a comida daquele lugar, certo? Então, aí já vai ter um enriquecimento mental muito legal. Outra coisa que eu gosto de usar muito para cão sozinho é enriquecimento sensorial. Nesse caso sensorial, a gente pode usar várias coisas. Por exemplo, uma música relaxante. Tem várias pesquisas que mostram que isso tem um efeito muito legal para acalmar os cães, a né? gente usa lá no Descanso dos Cães e tem bom resultado. Conheço muito daycare que usa. Tem daycare que está usando cromoterapia também. Não sei se Uhum. tem pesquisa que comprova isso, mas na dúvida, bota uma corzinha Algo lá, a mais, com certeza. né? Vale a pena. Ou seja, criar um ambiente legal para que ele realmente tenda a um relaxamento maior quando você não tá. E dentro do sensório ainda, eu gosto muito de trabalhar a ideia das coisas de roer.
porque a coisa da solidão pode trazer essa necessidade de roer coisas indevidas. Então, sempre deixar coisas que ele goste e valorizar essas coisas. Então, não vai deixar o casco, o chifre, aquele belo Benebone que você pagou uma fortuna, quando você está em casa, quando ele não tem nenhuma necessidade, né, grande ali para fazer. Então, aproveita para apresentar essas coisas que ele gosta muito em momentos que você não está. Eu gosto de chifre, casco, essas coisas sem recheio, porque eu tenho experiência com o Milka e tenho vários clientes também, que quando você recheia essas coisas, eles só querem saber do recheio e não roem. Uhum. Eu acho que o legal dessas coisas naturais é roer, é botar o É dente verdade. para funcionar. Então, coisas de rechear é Kong, bonequinha, não sei o quê, recheia aquilo que é para rechear mesmo. Então, eu acho sempre legal associar essas duas coisas, ou seja, o mental e o sensorial nesses âmbitos, fazer caça ao tesouro, né? Deixar coisas, comidas escondidas para também trabalhar o faro dele. Então, você vai trabalhar o sensorial em vários âmbitos aí, né? A audição, o faro, pode trabalhar também essa questão do rouer, que é o paladar, Uhum. bem ou mal, deixar coisas congeladas em lugares mais quentes, dá para deixar até picolés de coisas, né? Verticalizar coisas é uma coisa maravilhosa, porque daí tem um pouco de enriquecimento físico na história também. Eu, toda Uhum. vez quando eu trabalhava na minha loja, que eu ficava 10 horas fora, eu tinha uma árvore que todo dia eu brincava que era um parquinho de diversão. E eu pendurava coisas assim, às vezes eu pendurava até osso, né? Ele Uhum. ficava pé da vida, tipo, como é que eu vou roer esse troço? Mas conseguia, né? Em algum Uhum. momento ele dava um jeito ali. Era o Então, aí desafio, né? a gente Então, assim, você vai sair e vai deixar o cachorro sozinho, se planeja antes, prepara o ambiente antes dele ficar sozinho. com certeza, com certeza. Eu sempre dou a dica, né? Aquele fim de semana que você tá mais tranquilo, já faz a batelada de Kong, já congela, já separa as coisas, vê o que tá faltando. Eu gosto muito de. Meus alunos todos têm agenda. Eu gosto muito de agenda. Eu acho que é uma coisa que estrutura muito. Não para engessar, mas para. Putz, É porque é você uma já tem. rotina, né? Você Exato. precisa construir. Exato. E aí você garante uma variabilidade de coisas que você vai deixar, você já sabe o que fazer, isso te ajuda a te organizar. Então você não fica sempre naquela mesmice, né? Então eu Uhum. acho que com isso o cachorro consegue ficar legal e depois que ele faz tudo isso, ele relaxa e te espera para depois vocês fazerem coisas juntos, né? Legal. Bacana. Outra pergunta foi da Paty Baleia. Ela mandou aqui: Bom dia, adotei uma SRD de 3 anos em maio. Ela chegou bem reativa, desconfiada e queria morder a minha mãe. Hoje ela melhorou muito, faço passeio, enriquecimento ambiental, adestramento básico, porém ainda estou com dificuldade quando eu deixo ela na garagem ou nos fundos. Ela late para outros cães. Tento desviar o foco dela, mas nada. O que mais posso fazer? Eu acho que essa pergunta também é bem legal para a gente falar do manejo do quintal também, né? Do cão na porta de casa. Também. Olha só, se o cão late na garagem, aí rola uma coisa que nem tem a ver só com o manejo, mas o manejo vai ajudar a resolver esse problema, né? Que é o que o Paulo acabou de dizer. Olha só, como é que ela chama? É o nome da cachorra, né? Pate baleia. Paz de baleia. Acho um barato esses nomes. Enfim, aí o que que acontece com ela? Provavelmente é o que a gente chama de reforço negativo, né? Ou seja, ela é uma cachorra insegura, ela já veio reativa, ou seja, essa reatividade dela deve ser uma reatividade por medo, né? E aí o que acontece? Ela tá na garagem, mesmo que o portão não seja aberto para a rua, ela deve sentir cheiros e ouvir barulhos ali que vão deixando ela muito insegura, aí ela late e o que que acontece na cabecinha dela? Ela expulsa esses barulhos. Então, reforço negativo é tudo aquilo que reforça o comportamento do cão por ele se livrar de algo que está incomodando ele. Ou seja, ele está se livrando do medo dessas pessoas invadirem aquele espaço e deixarem ela mais assustada. E aí, o que que acontece? Ela vai latindo cada vez mais. Então, dentro do manejo, como você acabou de dizer, né, Paulo? A primeira coisa que a gente tem que fazer é tirar essa cachorra dessa situação. Ou seja, a gente Uhum, tem que eliminar esse reforço, senão não vai ter nada para fazer. Pode uhum, desviar a atenção, pode desviar o que for. O reforço é mais forte, porque o ambiente está reforçando o comportamento. Você pode ser a pessoa mais linda do mundo, ela te ama muito, você pode estar com uma picanha, mas ali é questão de sobrevivência. Ela uhum, precisa expulsar esses inimigos e ela está conseguindo. O grande problema é esse. Você não pode falar para todo mundo que está na rua, a hora que uma cachorra latir, você para aí e não vai embora, né? uhum. Não funciona assim. Exatamente. Então, o manejo entra aí como a primeira coisa para ser feita para eliminar esse reforço negativo da vida dessa cachorra. E aí eu acho, o Pati Baleia, que você vai precisar de uma ajuda
de um profissional aí. Como já está fazendo adestramento básico, espero que esse adestrador seja positivo, positivo de É, verdade, né? Que agora com virou moda certeza. ser positivo e todo mundo é positivo só de usar petisco, mas positivo é muito mais que isso. E tenha competência para te ajudar nessa questão de reatividade. Reatividade é um problema comportamental e é algo que só o manejo não vai resolver. Tá? Então aí precisa de Exatamente. intervenção mesmo para trabalhar e entender melhor isso e ver como te ajudar nesse pepino aí. Então, o ideal seria tirar ela desses estímulos que causam essa agressividade nela. Deixar Exato. menos oportunidades para que isso aconteça. Com certeza. E como não dá para mexer no ambiente externo, teria que retirar a cachorra. Então tem casos que Entendi. eu peço, você vai colocar um segundo portão, você põe uma chapa, você fecha, já que não dá para deixar dentro de casa em muitos casos, assim, você tem que minimizar, porque Uhum, senão com não certeza. há treino que resolva isso. O E mais puxando forte é esse, com expulsar inimigo. certeza. E puxando esse gancho, Carol, o que que você acha dos cães que ficam, que tem a área deles, o quintal da frente com acesso para os estímulos da rua? Pois é, eu vivo numa cidade interior de 60 mil habitantes, né, Paulo? Então aqui a realidade é assim: todo cachorro fica no portão para ser feliz e alguns o pessoal ainda abre o portão para ele passear, E entendeu? Porque voltar passear depois. é algo que agora tá começando, assim, vindo para cá, olhando as coisas, eu vi alguns e tal, mas ainda é muita exceção, né? A maioria é cachorro solto mesmo. Ele vai passear, vai para balada, volta depois, comeu o que não se sabe, volta machucado que brigou, e todos são sacudos, né? Todos têm saco para poder procriar por aí, porque essa é a pegada, né? Fazer filhinhos por aí. Então é algo muito grave, né? Eu tô usando o tom de ironia, mas é muito grave, porque esses cachorros estão sujeitos a todo risco possível. E ficar no portão não é socialização, pelo contrário, Uhum. né? Todo dia de manhã, quando eu vou passear com o Milka, eu passo num portão que tem dois cães. E todo dia eu tenho a mesma sensação de que eu preciso ir naquela casa parar e falar para eles tirarem aqueles cachorros do portão. Porque o que acontece? Eu passo com o Milka, eles se matam. Uhum. A pretinha sempre vira de barriga para cima e a branquinha vai para cima dela e mesmo ela virar de barriga para cima e gritando, ela fica batendo nela. E aí, E ela... imagino que não é só você que passeia ali com o cachorro, né? Deve ser isso o dia inteiro, com todo mundo que passeia. Então, assim, é o que a gente chama de agressividade redirecionada, né? O cachorro tá pé da vida com o que tá passando e aí não consegue expulsar, não tem tu, vai tu mesmo e pega o outro. E isso acontece muito com o cachorro de portão. Uhum. Então, assim, é péssimo. Isso só deixa o cachorro estressado. Cães inseguros que ficam no portão vão ficando cada vez mais inseguros, cada vez mais reativos. E isso não é socialização. As pessoas precisam tirar da cabeça que ficar latindo é socializar, né? Isso Uhum. não é. Isso é estresse. O cachorro vai chegar num pico de estresse péssimo. Isso generaliza para outras situações. E então, assim, eu não acho indicado para nenhum cão. Aí a gente fala, tem gente que fala, não, mas ele é bonzinho, ele fica bem. Até que ponto, né? É, Até que não sei. na verdade, o que eu penso assim é que assim, os estímulos que acontecem na rua geralmente acabam deixando eles um pouco estressados e que tem que ter consciência que isso acontece durante o dia todo. Aí imagina o dia inteiro você latindo pro carteiro que passa, pro caminhão de lixo, no final do dia você tá com o estresse lá em cima, né? Essa eu acho que é uma grande preocupação. E as pessoas confundem, né, Paulo? Isso é uma coisa que eu falo muito em relação a daycare. Eu falo que assim, eu confio em. Eu acho que dá para contar nos dedos das duas mãos os daycares que eu confio em São Paulo. E tem, acho que deve ter mais de 400, né? Você deve saber melhor do que eu. É, tem muitos. Ina tá abrindo daycare em São Paulo. E é assustadora a quantidade de daycare com manejo terrível, né? Com certeza. E aí o cachorro chega exausto em casa e a pessoa acha que ele tá super cansado, porque ele curtiu. Mas na verdade isso pode ser só uma exaustão do estresse que ele passou. Então, Exatamente. é muito difícil para um tutor comum avaliar o que é exaustão, porque finalmente sair daquele horror, e o que é realmente um relaxamento. Então, às vezes o Uhum, dono chega em casa, esse cachorro ficou o dia inteiro latindo no portão e ele tá exausto, exaurido de tanto cortisol que ele ficou, pico de cortisol ali na veia o dia inteiro. E aí uhum. o dono acha que ele ficou super bem, porque ele ficou o dia inteiro se divertindo, Ele tá latindo pra dormindo, então ele descansou, né? né? Essa é a Descansar. impressão. É a única hora que ele pode parar de latir, né? Porque parou o movimento da rua. É, verdade. E às vezes o É dono legal. tira do portão, né? E vai fazer alguma coisa com ele. Então, Uhum, assim, é muito complicado isso, né? Porque as pessoas uhum. precisam diferenciar que isso é muito ruim. Com É certeza. realmente algo Não, que não é nada, vira um. E aí desenvolve comportamento compulsivo, né? Começa a correr atrás do rabo, começa a sim, fazer comportamento igual o bicho de zoológico, de ir pra lá e pra cá e bater na parede. Tem um que faz isso aqui no centro da minha cidade.
Ele vai para lá, bate na parede e volta. Vai para lá, bate na parede e É. volta. Ah, deve ser a única atividade dele no dia todo, né? Coitado, pirou. Com certeza. Totalmente, né? É. Bem cruel. Mas legal, aproveitando o gancho que você fez do daycare, veio uma pergunta aqui bem legal. Acho que é a pergunta que eu mais gostei, até pelo público aqui. Ó, o Ricardo mandou: meu cachorro vai para a creche 3 vezes por semana. O que mais devo oferecer para ele em casa? Isso é muito comum, acontece bastante com a gente, com os nossos clientes. Tem alguns que são super ativos com os cães e o cachorro brincou bastante e já não está mais no mesmo pique. E tem outros ainda que acham que não precisam fazer mais nada porque já vai na creche. Então, como que a gente balanceia isso? Qual que é o ideal? Isso é muito legal, né? Porque assim, isso é uma coisa que toda vez que eu trabalho com a equipe de daycare fica essa questão. Porque isso é uma coisa que o Zanetti fala muito, que eu sempre lembro, né? Que é as pessoas mandam muitos cães pro daycare para resolver problema comportamental, quando na verdade o daycare não tem essa função e nem dá conta disso, E nem né? deveria, exatamente. Só que como muita coisa melhora, a pessoa acha que resolveu. E aí ela vai se isentando. É igual quando manda para o veterinário comportamentalista, né? Entra com medicação e às vezes a pessoa deixa de fazer o trabalho comportamental, porque o remédio tem tanto efeito que ela Uhum. relaxa naquele âmbito. Então, assim, se o cachorro tem uma rotina tão legal de 3 vezes para um daycare, ou seja, no daycare ele vai ter. Eu brinco que é o trenzinho do enriquecimento inteiro. Para quem não sabe o que é o trenzinho, tem bastante coisa lá no meu site sobre isso, tem um texto que eu escrevi. Ou seja, o daycare vai fazer todos os tipos de enriquecimento naquele dia, né? Agora, isso não significa que no dia seguinte, nos outros 4 dias da semana, ele não vai ter as suas necessidades básicas, não vai precisar ter essas necessidades básicas atendidas. Pode ser que ele esteja mais cansado, que ele não esteja tão afim de fazer aquele passeio de 1 hora que você fazia quando ele não ia ao daycare. Pode, tá? E isso não tem problema. Agora, não significa que ele não precise passear, mas você pode fazer um passeio menor. Não significa que ele não precise pensar, você não precisa exercitar tanto quanto você exercitava antes, porque ele pode ficar mais cansado, mas você precisa. Então, eu falo que o trenzinho, né, que é, para quem não sabe, enriquecimento mental, enriquecimento físico, enriquecimento sensório, enriquecimento alimentar e enriquecimento social, são coisas que todos os cães precisam todos os dias. A gente pode dosar essa quantidade, mas todos os dias. Vamos pensar, todos os dias o cão precisa se alimentar. Então, se ele se alimentar fora do pote, ele já está fazendo enriquecimento alimentar. Todos os dias é importante que ele se comunique com pessoas. E é importante também que ele se relacione com cães, mesmo que seja de forma indireta. Ou seja, ele vai estar fazendo enriquecimento social. Todos os dias ele precisa pensar, não é? Nós também precisamos pensar todo Com dia. certeza. Porque Nem tem a como gente ser aprende diferente. alguma coisa, não é? É Então, verdade. por que não apresentar desafios mentais para ele, mínimos, né? Quando você apresenta comida fora do pote, você já está fazendo um enriquecimento mental também. Mas faz um treininho básico, eu falo assim, 2 minutinhos. Ela fala, não tenho tempo de treinar. Se tem 2 minutos, 2 minutos, não tem quem me negue 2 minutos. A pessoa consegue. Não tem que parar 40 minutos para treinar o cachorro. Para É dois. verdade. Você consegue parar 2 de manhã e 2 no final da tarde? Pô, claro que eu consigo. Beleza. Ótimo. Você já ensinou coisas novas pro seu cão. Coisa simples, né? Já fez o enriquecimento mental. Sensorial. Trabalho faro. Joga ração na grama para ele buscar para quem mora em casa. Já é uma forma de alimentar e sensorial. Dá coisa para ele roer. Trabalho paladar. Ou seja, você vai estar trabalhando tudo. E físico, basicamente, um passeio, né? Uma coisa simples. Porque no daycare ele vai ter um monte de outros enriquecimentos físicos bem mais avançados. Vai trabalhar sensorial de mil outras formas. Mas nesses 4 dias, dá para fazer uma série de coisas em doses E menores. eu acho que uma coisa legal também é conhecer bem o daycare, né, Carol? Porque de repente você consegue avaliar, conversando, observando quais são as atividades que têm acontecido no daycare. E aí você consegue ver o que realmente seu cachorro precisa mais, o que ele precisa menos, e consegue dosar isso dentro da rotina dele, que é o que a gente falou que era o ideal. Pois é aquilo, né? Eu tô partindo do pressuposto que esse daycare que ele vai 3 vezes por semana é um daycare ótimo, né? Você tocou num ponto importante, porque pode ser que ir 3 vezes por semana no daycare não seja bom, tá? Então, Sim, assim, precisa é muito que. comum assim a gente ver que tem daycare que só tem bolinha, por exemplo. Nossa, meu Deus. E É aquela isso e história, não né? é legal, Jogando bolinha pro outro e os cachorros lá de bobinho. de Quando bobinho. eu vejo um negócio assim, eu já falo, olha, vamos lá, vamos começar a conversar, porque esse Uhum. cachorro não vai ficar aí, tá? Pelo menos esse eu salvo. Infelizmente, Paulo, isso é uma coisa que eu faço habitualmente, sabe? Se eu tenho clientes que frequentam daycare dessa forma, eu tiro. Porque assim, a Uhum. pessoa acha que está investindo numa qualidade de vida, tá crente que tá super legal, porque a pessoa não tem critério para avaliar, né?
Uhum. E ela confia em profissionais que estão ali, às vezes, gerando uma reatividade, né? Porque brincar de bolinha desse jeito gera Frustração. frustração pra caramba. E só quem se diverte é quem está sendo pago para cuidar dos cães. Ou seja, não Ex- não for assim, Exatamente. né? É tipo, tá tudo É bem isso invertido. mesmo. Então, assim, pressupondo que esse D quer ter uma rotina legal, o trabalho do tutor é dar continuidade a isso, vendo realmente como ele pode incentivar as coisas de uma forma legal, fazendo uma variabilidade, mas não com tanta intensidade. Agora, se o daycare não tiver uma rotina legal, quer dizer, a primeira coisa é como avaliar se o daycare tem uma rotina legal. Então, vá lá, pergunte. Se você vai escolher um daycare, a primeira coisa é qual é a rotina. Se a Quais são pessoa as olha, atividades físicas? Quais são as cognitivas? Quais são as sensoriais? Pergunta, né? pois Legal. é, pergunta. Quem tiver dúvida, corre lá. Lá no meu blog tem lá o trenzinho dos 5 tipos de aquecimento. Tô dando tudo o que é cada tipo. Tá de graça. Vai lá, vê lá. É um texto sobre bem-estar. Meu, vai lá com a colinha, pergunta, sabe? Um daycare que não sabe enriquecimento, não sabe os 5 tipos de enriquecimento, fecha as portas, cara. Não tem como trabalhar. Não tem. Né? É o Hum, mínimo. A rotina tem que ser pautada nisso. Então, assim, se não tem isso, se a pessoa olha para o lado e fala assim, ah, eles brincam bastante, te manda conhecer o espaço, vem aqui conhecer o espaço. Cuidado, porque não dá para conhecer espaço. Se manda conhecer o espaço, já está causando estresse nos cães. Então, assim, tem muita coisa exatamente. errada aí, né? Então, assim, a primeira coisa é, se o daycare tem uma rotina legal, maravilha, vamos dar continuidade. Se o daycare não tem uma rotina legal, muda de daycare para um daycare que Não, e tem. muitas vezes tem muito tipo de trabalho que, às vezes, não é nem só o daycare, é o estilo do cachorro também. Às vezes vale muito mais a pena ter um trabalho efetivo dentro de casa do que levar um cachorro que não curte estar no daycare, ou então levar um cachorro que vai para um daycare muito ruim, né? Às Dúvida. vezes é muito melhor fazer um trabalho dentro de casa do que fazer alguma coisa que não vai ser boa para ele. Sem dúvida. Até, por exemplo, cães que têm pós de recurso muito alta, né? Você colocar esse cão numa atividade sensorial com a maior galera, isso pode ser muito estresse para ele. Talvez precise Uhum, trabalhar isso de primeiro em casa, né? Com auxílio profissional, porque isso é sério, o cão pode vir a morder, né? Se ele tiver pós de recurso com humanos e com cães, isso pode ser mais grave ainda. Para depois você ver se é vantajoso para ele conseguir estar no ambiente que ele vá é, ter a possibilidade de compartilhar recurso, né? Porque aí ele uhum, seria fantástico, seria super terapêutico para ele, mas saber se é com certeza. possível ele chegar nesse ponto, né? Cães que, por exemplo, border, que tem compulsão por bolinha, às vezes ele está num daycare, pode ser demais para ele, né? Exatamente. E é Ou muito se for comum, num inclusive. daycare desse, então, da bolinha, aí ferrou, Exatamente. né? Mas A gente no começo a gente tinha bastante atividade de bolinha e a gente foi diminuindo justamente por causa dos borders. Eles foram mostrando pra gente que quanto mais bolinha, mais estressante ficava. Então, pois às é, vezes, tem que saber medir realmente. exato. O que parece que está muito legal, na verdade, está causando um pico de estresse, porque é um comportamento compulsivo, né? Então parece que é Uhum, muito divertido, quando na verdade é uma coisa que eles entram numa noia ali, não conseguem sair, sim. e isso vai se repetir em casa. Então, ao E invés de vira um ajudar, vício. o daycare atrapalha, né? Nesse caso. Exatamente. Legal. Ó, tem mais uma pergunta da Renata, a Renata Veiga, que é nossa cliente lá. Ela pergunta se é possível alterar a rotina do cão a se adaptar a novos horários da família. E ela colocou que ele late muito, deve latir durante essas novas rotinas. Eu sei que a Renata ela teve bebê não há muito tempo e provavelmente isso deve ter mudado alguma coisa, né? Então, que Isso. dica que você dá pro pessoal assim que precisou mudar a rotina dele e o cão Olha, não aceitou muito vou bem? responder com uma outra pergunta, mas vou responder a pergunta, mas só para a gente refletir. Olha só que curioso, né? Tem gente que não pensa a respeito disso, mas assim, os cães são tão adaptáveis que eles se adaptaram a fazer xixi num tapetinho higiênico. Tipo, se a gente pensar com distância, isso é muito louco, né, Paulo? Uhum, É muito louco um animal que, assim, tipo, veio de uma natureza completamente diferente, se adaptar a fazer, a baixar naquele quadradinho e fazer xixi naquele negocinho, né, que é um troço totalmente artificial, num Easy, por exemplo, que é um negócio de plástico, que é alto, papapá. uhum, Eles se adaptam a andar de elevador. Quer dizer, o que é um elevador para um cachorro? Né? Uma caixinha que se mexe, às vezes anda 20 andares e às vezes junto, que nunca essas pessoas iriam ficar tão perto desse cão se não fosse nessa caixinha. Aí entra a gente com cachorro, entra a gente com mangueira, com um monte de coisa, porque o cachorro tem que ir no de serviço, que tem umas coisas muito mais uhum. complicadas acontecendo. E Saco eles de se adaptam, lixo, não todos, né? Muitos cães, saco de lixo, muitos cães ficam reativos em elevador e não é à toa, é mas verdade. eles se adaptam, né?
Então, eles se adaptam em coisas completamente surreais, se a gente pensar numa realidade de um cão há 40 anos atrás, não precisamos nem ir muito Uhum. longe, né? Que era o cão que ficava no quintal. Quando eu era pequena, não precisa nem 40, eu tenho 44. Então, quando eu era pequena, que eu tinha 7 anos, os cães eram de quintal, nenhum cão entrava em casa. Se você entrasse, tomava palmada. Então, era bonitinho, uma gracinha, a porta ficava aberta e nenhum cão entrava. Todo mundo, nossa, como é obediente, né? É verdade. Essa era a realidade. Então, é assim, completamente diferente do que a gente vive. Então, eu penso o seguinte, vai ter um período de adaptação para ela, claro que vai, ainda mais com a entrada de um bebê, porque daí não é só a rotina que muda, é o lugar de filho que muda, então tem toda uma coisa de compartilhar recurso, atenção, dividir espaço, uma série de coisas aí. Mas ela vai se adaptar, eu tenho certeza que ela vai. Então, tem Uhum. cães que têm mais sensibilidade, por exemplo, Borders tem uma sensibilidade maior para lidar com mudanças ambientais. Uhum. Então, tem raças que se adaptam mais. Um pastor alemão, por exemplo, foi uma raça desenvolvida para se adaptar a qualquer realidade do mundo. Tipo, pode acontecer o que for que o pastor está lá. Vamos ver. O que tem aí? Ele Uhum. não tem problema com isso. Agora, eu peguei dois extremos, né? Dentro disso, a gente tem uma gama aí, que tem os SRDs também, que a gente não dá para saber o que vai, como ele vai lidar com Imprevisível. isso. Mas eles se adaptam com coisas que a gente nem acredita, né? Então, É, assim, com certeza é possível se adaptar a novos horários, só que tem um tempo para isso. Então, talvez precise de um trabalho comportamental aí para que, por exemplo, ela ganhe mais coisas nesses momentos mais estressantes de amamentação, que o bebê está chorando, coisa assim, para associar com coisas legais, que daí não é só uma questão de adaptação de rotina, mas sim uma questão de parear algo que pode ser ruim para ela com algo bom, ou seja, mudar a emoção, que aí é mais um uhum. trabalho comportamental. Mas quanto à adaptação de novos horários, é super possível, super Não, possível. eu acho que, Carol, tem uma outra questão importante também nisso, que é em relação a você tomar cuidado para não virar refém dos latidos do cachorro, né? Com certeza, com certeza. Isso, eu acho que isso também pode impactar bastante nessa rotina. Pois é, porque aí o que acontece? O estresse de estar com o bebê, o estresse do cachorro latindo, então pode acabar dando bronca, e essa bronca vira uma tensão, né? Então acha que vai diminuir o latido, mas na verdade aumenta, na hora para, porque ganhou uma bronca, fica com medinho, mas aí descobre que ganha atenção, aí começa a disputar a atenção, o choro e o latido, e aí vira uma verdadeira Vai ver um loucura. caos. E aí Uhum. você vira realmente refém. Então a gente tem que tentar ver o que está acontecendo para antecipar essas situações que estão gerando mais estresse, como eu falei, realmente em horários de que de repente o bebê está chorando, acorda meio da noite ou qualquer coisa assim, né? Que tem que dar mais atenção e o cachorro está lá de lado, para criar situações mais adequadas e aí dentro do manejo, de uma rotina legal, de repente ampliar outros tipos de enriquecimento nesse momento de adaptação pode ajudar também, para exatamente não cair nisso que você falou, que é fundamental, né, Paulo? Virar Uhum. refém do latido. Porque aí uma vez que É, você começa a forçar isso, acabou. exatamente. É que tem gente perguntando aqui como assim refém dos latidos. O que acontece bastante é que às vezes o cachorro late porque quer nossa atenção ou quer alguma coisa e ele consegue. Aí ele aprende a latir mais porque ele foi reforçado nesse latido. Então aí acaba virando um vício mesmo. Qualquer coisa que ele queira, ele vai latir cada vez mais. Ainda Então mais é chorando, né? Porque daí vira uma competição exatamente de uma atenção. competição de atenção. Ele aprende claramente que latindo ele vai ganhar alguma coisa, mesmo que seja uma bronca. Legal. Vamos para a próxima então, Carol. Ó, a Vamos. Júlia, ela perguntou aqui mais uma pergunta com daycare envolvida. Depois que meu dog começou a ir por daycare, ele não tem mais a mesma disposição para passear todos os dias. Que dicas e alternativas vocês podem me passar para melhorar a rotina dele? Acho que Ah, entra um beleza. pouco naquilo que a gente já falou, né? Eu acho que tem a ver. Eu acho que tá claro, mas podemos reforçar assim: se ele não tem a mesma disposição, isso não necessariamente é ruim, né? De novo, precisa ver se esse daycare tem uma rotina legal. Essa não é sua cliente, né? Não Tá. conheço a Júlia. Ver se esse daycare tem uma rotina legal e se essa falta de vontade de passear tem a ver com realmente um cansaço que já está suficiente para ele quer fazer menos coisas, ou se tem a ver com uma exaustão de algo que não está legal no daycare e que ele não está afim de sair para a rua porque pode acontecer alguma coisa ruim e tal. Então Uhum. precisa ver o que exatamente está acontecendo. Eu não posso dizer porque eu não sei o caso. Mas se é apenas uma questão de não ter a mesma disposição, aí é aquilo que eu falei, é dosar e fazer coisas com menos tempo e de repente aumentar enriquecimento mental, aumentar o sensório, aumentar coisas que ele faça mais em casa. Porque muito cachorro, as pessoas, principalmente dono de border, né? Passeia 2 horas com o cachorro, volta, o border vem com a bolinha. Ou seja, ele quer interação social. Por quê? Porque o físico não cansa border. E é Uhum. muito curioso, porque quando eu dou consultoria, principalmente quando eu dou consultoria comportamental presencial, eu tenho muitos borders aí em São Paulo, que eu dou consultoria presencial,
E eu chego a ficar 2 horas, 2 horas e meia, né? Então é realmente um trabalho exaustivo. Mas a gente aproveita o encontro para trabalhar uma série de coisas. E, assim, quase todas as vezes eu vou embora, os tutores mandam foto do border desmaiado. E o que eu menos faço é passeio. O que eu Uhum. mais faço é Ah, que trabalho legal. mental, muito shaping, muito trabalho mental. E assim, eles ficam acabados. E aí os donos falam, gente, o que aconteceu? O que você fez? Né? E Uhum. aí muitas vezes cai a ficha, que na verdade muitos cães têm mais necessidade de desafio mental, de enriquecimento mental, do que físico. E Uhum. as pessoas vão muito pelo lado do exercício. Não, fazer crossfit, você não sei o quê. Não, eu adoro andar de bicicleta com o cachorro, adoro inventar moda, agility, amo, sou fã. Mas às vezes não é só isso. Se bem que o agility não é só enriquecimento físico, né? O É agility é verdade. completo, né? Mas assim, às vezes o border passeia 2, 3 horas, ele tá com necessidade social, ele tá com necessidade de aprender, ele quer interação, ele quer desafio mental. Então vamos ver, vamos tentar equilibrar mais isso. Se às vezes ele não tá afim de passear, de repente você pode ampliar os outros tipos de enriquecimento e a rotina dele ficar maravilhosa. Legal. E é importante também conhecer, né, o seu cachorro, quais são os limites dele, o que ele é disposto a fazer, o que já é exagerado, o que vai deixar ele super cansado. Eu acho que também é super importante fazer essa avaliação. Aí você tocou num outro ponto que é fundamental, que eu não sei se alguma pergunta vai falar disso, é bom a gente já falar, né? Toda vez que eu falo de rotina, eu falo sobre esse cuidado da hiperestimulação. Isso principalmente para donos de border, já que a gente está falando, né? Porque é aquela história, né? Teve Quanto até você. uma pergunta aqui online perguntando como que eu sei se meu cachorro é viciado em bolinha. Acho que é um exemplo até bom para responder essa pergunta. Então a hiperestimulação é uma coisa muito séria, porque assim, dentro da rotina, depois eu posso até falar um pouco mais disso, se tiver espaço, a gente sempre deixa o momento do relaxamento, que é exatamente o que vocês têm na Vila Lobo, né? Que todo Verdade. daycare sério que eu confio tem também. Então, Tem que depois ter. do almoço, sempre tem o momento da massagem, da escovação, da musiquinha, da cromoterapia, do tentar dormir. Por quê? Porque é fundamental aprender a relaxar. E essa é uma das coisas mais importantes para um cão. Ainda mais esses cães agitados, border, golden, enfim, cães que têm um nível de energia alto, né? Então, dentro da rotina, é fundamental que ele aprenda a relaxar também. Ou seja, não ficar Uhum, toda hora solicitando atenção e ter que fazer alguma coisa. Então, quando eu monto a agenda dos meus clientes, a gente já monta lá vários horários para não fazer nada. E é uhum, fundamental isso. E até tem uma coisa legal, né, Paulo, falando da parte fisiológica aí, que o nosso cérebro é maior do que o dos cães. E quanto menor o cérebro, mais sono eles precisam para se recuperar da atividade física e mental. Então, assim, eles precisam de mais sono do que a gente. Outro uhum. dia eu tô atendendo um cachorro, um shih tzu, super reativo, que tá com um problema compulsivo, inclusive, de correr atrás do rabo. E aí, na última aula, a gente estava conversando sobre uma série de coisas e a dona me falou: olha, eu nunca vi ele dormir. Ele não dorme durante o dia. Aí eu saquei que, na verdade, assim, tipo, o cachorro tá num ciclo vicioso, a dona levanta, ele levanta atrás. Ele não consegue relaxar em momento algum. Então, assim, parte da compulsão dele também tá ligada a isso. Uhum. Ou seja, virou um vício, um ciclo, né? E o cachorro não relaxa. Então é fundamental dentro da rotina a gente estabelecer horários realmente para relaxamento, para não ter essa hiperestimulação de achar que o cachorro tem que estar sempre fazendo alguma coisa. Quanto à compulsão, é muito difícil explicar, não existe receita de bolo, né? Meu cachorro tem ansiedade de separação, se ele tiver isso, isso, isso. Meu cachorro tem fobia se ele tiver isso, isso, aquilo. Não é muito simples assim. Não sei, na minha visão não é simples assim. Agora, a compulsão é caracterizada principalmente por algo que é incontrolável. Então, por exemplo, se a gente falar no âmbito humano, né? O alcoolismo, a adição de drogas e qualquer coisa assim, é algo que a pessoa não tem o controle, não é? Uhum. Não, só vou tomar mais um pouquinho. Não, é só agora, é só hoje. Mas, no fundo, ela não tem controle sobre aquilo. E o cão que tem compulsão por bolinha é um cachorro que, enquanto a bolinha tá ali, ele tá trazendo a bolinha. E Uhum. com certeza, como você falou, né, Paulo, também tem a coisa de ser comportamento aprendido, porque ele traz a bolinha, a pessoa vai lá e joga. A pessoa para de Uhum. Tem trabalhar, isso também. para de tudo que tá fazendo, vai lá e joga. Então É a vira também forma um que ele consegue atenção, né? Exato. Então, a compulsão muitas vezes acaba sendo uma consequência de um comportamento que foi reforçado Uhum. anteriormente. Pode ser uma tendência do border, né? Eu não acho que eles tenham tendência para compulsão, eles têm tendência para ter uma sensibilidade extrema para o ambiente, para movimento e tal. Agora, a compulsão aparece como um resultado de tudo isso. Então, ele traz já como uma facilidade para querer brincar, interagir, reforça e aí pode virar uma compulsão. Então, se começa a ser algo incontrolável, que foge
da alçada de algo que o cachorro consiga ficar relaxado, por exemplo, se ele vê uma bolinha ele consegue não brincar, aí a gente já pode caracterizar como compulsão. A lambedura excessiva também é uma compulsão. Correr atrás do rabo é uma compulsão. Perseguir sombras e luzes é uma compulsão. Então tem um monte de compulsão por aí. E vários cães que desenvolvem isso hoje em dia, né? Infelizmente. Verdade. Legal. A próxima pergunta é da Amanda. Quando eu recebo visitas em casa, o meu cão fica doido. Pula, late, quer atenção. Quando prendo ele, ele late até a visita ir embora e fica sempre aquela situação estressante. O que posso fazer para evitar isso? Bom, aí mais uma vez não é uma questão só de manejo, né? Ela tá tentando fazer o manejo que é prender para ele não latir para as visitas e daí ele late mais ainda. Ou seja, aí quando ele late eu não sei se ela solta. Ela não falou. Claro, né? Pode ser que ela solte porque assim, tipo, não tem muito o que fazer, late preso, late solto, aí solta, então pode virar o que a gente falou do portão. Vira um comportamento aprendido também que ganha atenção latindo e aí ele vai latir para tudo mesmo, né? Ele domina a casa. Precisa ver primeiro qual é o motivo do latido. É excitação ou é ansiedade? Porque muita gente fala em ansiedade, mas na verdade é excitação. O conceito de ansiedade, eu tô até falando disso no texto que eu falei sobre ansiedade de separação recentemente, que eu fiz até uma live sobre isso. O conceito de ansiedade as pessoas confundem muito com excitação, né? A ansiedade é o medo de algo ruim. É um receio de que algo ruim vai acontecer. Então, se esse cão late por ansiedade, pode ser que ele tenha medo da visita, né? Que ele fique inseguro quando entram pessoas ali. Então, tem uma ansiedade envolvida. Aí vai ser um tipo de trabalho comportamental que vai precisar ser feito. Se ele fica excitado, amo visita, amo visita, amo visita, e provavelmente... Parece que foi o caso dela. me parece, fica doido e tal. Então, assim, se é uma excitação, provavelmente ele teve muito reforço aí. As visitas também, ai, que lindo, e fica aquela zona, né? Pula e ganha carinho, não sei o quê, e aí vira um auê. E aí, quando prende, ele fica mais louco, ele fala, eu quero meu carinho, cadê minha visita? Eu quero meu carinho, ela vem aqui, eu tenho... E aí vira um auê, aí solta, aí ganha carinho latindo, e... bom, aí fica um sufoco. Então, assim, o tipo de trabalho que a gente vai fazer com um cão excitado é diferente do tipo de trabalho com um cão que tem medo. Se o caso dela é excitação, é mais fácil de resolver do que o problema do cão que tem medo. No entanto, só manejo não vai resolver. Por quê? Porque o manejo vai numa linha de mexer com o ambiente, ou seja, põe ele para lá, restringe, põe ele para cá. É isso que dá para fazer no manejo. Agora, dentro de um trabalho comportamental, a gente precisa ensinar esse cachorro a desenvolver um comportamento alternativo, como a gente fala. Ou seja, se ele quer ganhar carinho, ele vai ter que ir para um place, por exemplo. Né? Então, e vai ter que ensinar as visitas a só interagirem quando ele estiver calmo no place. E aí pode usar o Kong para ajudar, uma série de coisas, mas aí é um treino, é um trabalho comportamental que precisa ser feito. Né? Não é uma coisa que eu vou ensinar aqui e vai dar certo fazer, porque não é simples. Até parear, por exemplo, com a campainha, com o interfone. Tocou o interfone, o cachorro corre pro place, ganha o Kong. Aí chega a visita não interage, a visita senta, daqui a pouco vai lá, faz um carinho. Show de bola, lindo, mas haja tempo e treino para chegar nisso, né? Não, e assim, é um trabalho que vale a pena, é bem legal, né? É uma coisa que resolve mesmo. Às vezes a pessoa passa tanto tempo com essa dificuldade do cachorro atrapalhando as visitas, a visita vai embora, você nem sabe se a pessoa mudou de emprego ou não, porque não deu tempo de falar nada, né? Mas às vezes algumas aulas, um pouquinho de consistência, o comportamento do cachorro já muda, né? Muda. Porque começando por tirar esse histórico de reforço, já muda. Né? Se você já pede para as pessoas deixarem de interagir, e se você consegue fazer com que todo mundo que chegue não interaja com o cachorro, ele já deixa de ter esse reforço que ele tinha antes. Então isso já muda. Aí se junto com isso a gente consegue ensinar uma coisa mais legal para ele fazer e ele ganhar o que ele queria, aí show de bola. Né? E a gente Barba, cabelo e bigode. Com todos os sinais que diz, pessoa chegou, pessoa vai chegar, visita, carinho. Se a gente pareia isso, aí fica perfeito. E não é um trabalho difícil, não é. Mas precisa realmente fazer um trabalho. Legal. Tem outra pergunta da Júlia, não sei se é a mesma Júlia ou é outra Júlia, mas ela mandou aqui. Oi, pessoal, todas as vezes que eu chego em casa, meu border leva a bolinha para onde eu for para brincar comigo. Às vezes eu posso brincar, mas às vezes eu não, mas às vezes não, e ele não desiste fácil. Como consigo controlar essa situação? Já tentei esconder a bolinha, mas não resolve. Então, aí é um border com bolinha, né? Então já me faz pensar se tem uma certa compulsão envolvida. Se esconde a bolinha e não resolve, como será que esse border fica? Fica pilhado ali na frente do armário, latindo, pedindo a bolinha? Ele desiste em alguma hora?
como ele lida com frustração na vida, né? Por exemplo, como é o autocontrole dele com situações gerais? Como é o Uhum. autocontrole dele com a bolinha? Antes de jogar a bolinha, se pede comportamentos antes, se pede solta, ele solta. Tudo isso a gente precisa entender, né? Mas, acima de tudo, para mim tá claro que não dá para fazer só uma coisa de manejo nesse caso também, porque só esconder a bolinha não vai rolar. Ignorar o cachorro quando ele pedir a bolinha, quando ele trouxer a bolinha, não vai rolar. Isso seria do âmbito do Uhum. manejo, né, Paulo? Então, Uhum. assim, de novo a gente cai na questão de que vai precisar da outra perna do tripé ali, né? Da Uhum. parte comportamental. Ou seja, vai ter que ensinar esse cachorro uma série de exercícios de autocontrole, ele vai precisar aprender uma série de coisas sobre controle de impulsos, na situação real de vida, para depois a gente inserir a bolinha, que é algo mais complexo para um border, que já tem esse histórico, para daí a gente começar a tentar ignorar em momentos que ele peça. Só que para ignorar, ele já tem que estar com a bolinha disponível e não ficar Uhum. louco. Então isso já é um passo lá na frente. Normalmente, nesses casos, a primeira coisa que a gente faz é o detox da bolinha. Isso Uhum. meus clientes que têm border já sabem disso, né? Então, normalmente, a primeira coisa é o detox. O detox já é algo bem difícil. Porque a gente Uhum. tem que criar outras coisas de enriquecimento, porque senão esse cachorro vai ficar pilhado pedindo bolinha o dia inteiro. E aí, o que vai acontecer? Uma hora alguém da família não aguenta e dá a bolinha pro cachorro. Uhum. É Porque ele enche verdade. tanto o saco que uma hora ele ganha. É, Então, aí, é assim que eles costumam ganhar, né? E né? aí é assim que o comportamento ruim começa a ficar cada vez mais evidente. Exato, porque aí é igual o que a gente chama do poker, né? Que é a maquininha de. Como é que chama aquela lá? De caça. Caça-níquel? Porque aí o que acontece? Vira um comportamento super vicioso. Por quê? Porque às vezes ele ganha e às vezes não. E esse Uhum. é o mais motivante do mundo, né? Ele tentou Uhum. 10 vezes, em uma ele conseguiu, vai tentar Tanto que todas. vicia até as pessoas, né? Exato. É Você verdade. fica lá jogando aquele negócio, sabendo que uma vez na vida, outra na morte, cai um monte de moedinha. Então, aí você tem um problema muito sério na mão, né? Então, de novo aqui, fica parecendo que eu não quero responder as coisas, né, Paulo? Mas é porque são questões complexas que o manejo não vai Sim, resolver. Então, eu acho claro. importante, senão se a gente achar que o manejo resolve tudo isso, é uma inocência, na verdade. Não, Uhum, não com certeza. né? Agora, dentro do manejo, o que dá para fazer é o detox de bolinha. Só que assim, você não vai aguentar se você não tiver um trabalho comportamental junto. Uhum. Porque uma hora o border vai vencer. E aí vai ver, né? Legal. Carol, a gente tem mais 10 minutos e tem uma última pergunta aqui que a gente ficou para fazer. Então acho que seria legal a gente dar uma enxugadinha nela para conseguir responder para finalizar, tá bom? Beleza. Ó, quem mandou foi a Gabi. Ela falou: Meu dogo fica alguns dias sozinhos, o dia todo, porque eu e meu marido trabalhamos. Vejo diversas dicas de vocês que sempre dizem para deixar atividades estimulantes para eles não ficarem entediados. Mas já observei na câmera que ele nunca interage com elas quando está sozinho. Apenas chora e dorme. Estive pensando em adotar um outro cãozinho para fazer companhia para ele. Vocês acham que que pode ser uma boa ideia para resolver o problema? Gabi, que pergunta boa. Amei, amei. Essa é para encerrar mesmo. Olha só, você trouxe duas coisas muito importantes aqui. A questão dele não interagir sozinho, chorar e dormir, e a questão da adoção. Então são duas partes da questão, né? Uhum, Uma é, se você deixa uma série de coisas e sozinho ele não interage, talvez, não sei se a Gabi tá aí, mas provavelmente acontece o seguinte: na hora que você chega, a primeira coisa que ele faz é a festinha, para depois ir lá e pegar aquilo que ele mais ama e interagir quando você chegou. Isso é um cenário típico de ansiedade de separação, tá? Óbvio que eu não vou ser responsável em dizer, não, Gabi, teu cão tem ansiedade de separação. Não vou dizer isso, tá? Mas esse é um cenário muito recorrente em ansiedade de separação. Ou seja, o cão adora as coisas que ele tem e quando você sai ele não interage com nada e chora e dorme. Ou seja, ele só consegue esperar a hora que você chega, que as melhores coisas só acontecem com você. E se ele tiver ansiedade de separação, mais uma vez, manejo não vai resolver. Você pode deixar picanha, sushi, lasanha, o que quer que seja dentro de um Kong que ele não vai tirar, tá? Então, ansiedade de separação é um problema comportamental grave. Se quiser, vai lá no meu site, no meu blog, eu escrevi um texto sobre isso. É o segundo maior problema comportamental do mundo. Infelizmente, tem tido cada vez mais cães com esse problema. Então, eu acho que você vai precisar de auxílio por esse cenário. Outra questão muito importante, a parte da adoção. Muita gente acha que adotar um segundo cão ajuda na ansiedade de separação.
você vai ter 2 cães com problema, tá? A necessidade de interação social conosco não é substituída por uma interação social com outro cão. Muitas pessoas caem nesse erro, se arrependem e aí tem 2 cães equilibrados. E essa dica vale para qualquer pessoa. Se você quer ter um segundo cão, equilibre o primeiro. Pense nisso, pense muito nisso. Senão você vai ter 2 cães desequilibrados. E hoje em dia a gente já sabe que tem essa separação entre cães também. Então pode ser que o segundo desenvolva com o primeiro com você e o segundo com você, e aí você vai ter um pepino na mão. Então, primeira coisa, não adote um segundo cão agora. E segunda coisa, corra atrás de um profissional para te ajudar para verificar se o teu cão tem essa separação e se tiver, que trabalhe da melhor forma para que ele possa superar esse problema que não é fácil. E aí, se você conseguir equilibrar esse primeiro cão, pode ter um segundo na mão. Legal, bacana. Acho que foi bastante esclarecedor. Acho que todo mundo que mandou pergunta deve estar já satisfeito com o que encontrou. Eu vi aqui, Carol, que teve bastante gente que mandou pergunta agora, mas não vai dar tempo da gente responder, porque o IGTV ele corta depois de 1 hora. Então, essas perguntas que chegaram depois, a gente pode responder por stories depois mesmo. A gente copia elas, cola e dá eu consigo fazer aqui também, dar uma dica para ajudar em relação a essas dúvidas. Perfeito. E Se aí, quiser alguma coisa que você queira me passar, eu posso me prontificar, gravar uns vidinhos para responder, coisas mais específicas. Fica à vontade, legal. tá? Obrigado, Carol. Acho que para terminar, seria legal você falar um pouco mais da sua consultoria, como que o pessoal faz para te encontrar, falar com você, como que acessa o site, qual o endereço do seu blog. Tá bom. Bom, lá na minha bio, no Instagram, meu perfil é Turma do Focinho, _Carol. Lá no perfil tem o site, nosso site lá. No site vai ter contato de WhatsApp, vai ter o nosso blog, vai ter acesso para o Instagram também. E tem lá um canalzinho, né, um linkzinho que tem todos os trabalhos que a gente faz. A gente está, inclusive, atualizando o site agora, porque a gente está com uma equipe de trabalho agora, né? A gente está com uma adestradora no Rio de Janeiro, a Letícia. A gente está com uma outra adestradora no Espírito Santo, que está começando a atender já está com uma série de clientes lá, que é a Lorena. E a gente tem uma outra adestradora aqui na região de Ribeirão Preto, que é perto de mim. E ela atende presencial vários casos que eu atendia, que é a Alana. E então a gente vai colocar também toda essa parte de atendimento presencial que está sendo ampliada agora, que é super legal. E essa parte de consultoria, Paulo, eu faço tanto consultoria online, como eu falei, né, em todos os lugares. Eu acho que tem 2 estados do Brasil só que eu não tenho clientes, todos os outros eu tenho. E presencial também atuo em São Paulo. Então, eu tô todo mês aí em São Paulo, faço consultoria presencial com meus clientes. E em São Paulo eu faço o esquema assim, eu faço um trabalho mensal, a cada 15 eu atendo online e a cada 15 eu atendo presencial. E tem sido muito legal. Eu estou há mais de 3 anos atendendo nesse formato, tem sido muito bom. E estou indo para São Paulo todo esse tempo, e com rodízio de clientes, lógico, né? Não com os mesmos. Uhum, E fazendo esse trabalho de consultoria que é, como eu falei, um pouquinho diferente do adestramento, né? Muita gente, mas você uhum, só vai estar aqui a cada 15, mas a consultoria não é a mesma coisa de aula, né? E a consultoria, ela dura mais tempo, né? Na consultoria online eu fico 1 hora e meia com o cliente, na presencial eu fico de 2 horas a 2 horas e meia, e aí eu fico junto com o tutor, então é um privilégio que eu tenho em São Paulo só, né? Só consigo fazer uhum. essa presencial em São Paulo mesmo e aqui na região, lógico. Não consigo atender em outros lugares. A não ser quando eu vou dar formação e tudo, aí eu às vezes vou, né? Mas é muito raro dar certo. E é muito legal, porque assim, a consultoria ela vai mesmo além, porque, como eu falei, a gente mexe em todos esses âmbitos, né, de comunicação, de rotina, uma série de coisas em que a gente trabalha num âmbito um pouquinho mais amplo do que o adestramento, do que uma aula de adestramento em si, né? Não estou desmerecendo o adestramento, porque eu também trabalho com isso, mas o adestramento a gente muitas vezes trabalha de uma forma um pouco mais pontual, né? Uhum. Não é só truque, não é só ficar fazendo senta, fica, deita, é óbvio que a gente mexe com uma série de coisas, mas o trabalho do comportamentalista ele vai um pouco além nessa parte de mexer com problemas comportamentais mais graves e tudo, né? E a gente tem tido um diálogo muito legal com muitos profissionais da área de veterinária comportamental também, porque em muitos casos a gente precisa desse encaminhamento e É precisa um de profissionais conjunto, competentes nessa área, né? Graças a Deus está aumentando o âmbito desses profissionais. é verdade. E então é isso. Quem quiser conhecer mais do meu trabalho, corre lá no site. Tem bastante coisa legal no blog. A gente tem É, atualizado bastante o blog com vários artigos legais. é E turmadofocinho.com.br. isso. Não, ponto .com só. Ponto .com, não Ponto tem o B. .com, tá. Mas tá no bio do Turmadofocinho.com. Instagram também. Tá lá no Legal. bio do Instagram também. Tá bom? Bacana, legal, Carol. Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho, parabéns pelos 10 anos. Obrigada. É, parabéns, obrigado por estar aqui compartilhando tudo isso com os nossos seguidores. Acho que foi muito bacana, foi muito esclarecedor.
Obrigado de verdade, foi bem bacana. Eu que agradeço. Agradeço muito o convite. Já sou fã do seu trabalho desde a primeira vez que eu te vi lá atrás. Lembra que eu te falei? E quando ainda tinha outro nome, amei.